Salve, salve povo abençoado de Deus, uma ótima terça-feira a todos. Mais uma vez quero saudar a todos com a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, nós iremos agora falar do oitavo sinal da segunda vinda de Cristo, ok? E o oitavo sinal que nós iremos falar hoje trata-se do surgimento de um poder global, ok? De um poder global. E nós iremos então explorar o capítulo 13 de Apocalipse, né? No capítulo 13 de Apocalipse, João, o apóstolo João, ele apresenta a visão de duas bestas. E no capítulo 13 ele vai descrever que uma dessas bestas sai do mar e a outra sai da terra. E nós vamos entender que uma dessas bestas representa um poder político e a outra besta representa um poder religioso que se levantará contra os fiéis de Deus nos últimos dias. No versos 16 e 17 do capítulo 13 de Apocalipse, diz o seguinte: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livre e escravo, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Portanto, nós vimos aqui o grande apóstolo João descrevendo, que a primeira besta, ela irá impor que todas as pessoas recebam uma marca na mão direita ou na testa. Ou seja, quem não tiver essa marca na mão ou na testa não poderá comprar, vender, prestar serviço. Portanto, haverá um controle intenso com relação a essas pessoas que não tiverem essa marca. E quando nós estudando a palavra de Deus e estudando o texto relatado pelo apóstolo João, nós podemos, assim, de uma forma até muito clara, descrever ou citar algumas semelhanças que já se podem, ou que nós já podemos ver, ou já podem ser vistas nos nossos dias, ok? Embora que o texto que nós estamos referindo, relatado pelo grande homem de Deus, o apóstolo João, ele menciona que nesse texto, relatado por ele, a besta imporá, ou seja, controlará que o povo, na verdade, preste adoração a ele. Ou seja, aquelas pessoas que não adorarem a besta, mencionada aqui no capítulo 13 de João, elas não poderão fazer nada, certo? Elas não terão acesso ao comércio, ou seja, a comprar, a vender, a prestar serviço, certo? Nesse sentido, ok? Mas o que eu quero trazer para vocês hoje, nos nossos dias, é fazer uma semelhança dessas imposições adotadas pelo texto que João descreve no capítulo 13, com algumas atitudes ou comportamentos adotados nos nossos dias. E eu quero fazer assim uma comparação para ver como é muito grande as semelhanças dessas atitudes, desses acontecimentos. Ou seja, nós podemos observar de que, embora o texto do capítulo 13 de Apocalipse esteja falando de um tempo futuro, mas nós já podemos ver sinais de atitudes, de comportamento já nos nossos dias. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, o oitavo sinal que nós estamos aqui
passando para vocês, que tem como título o surgimento de um governo mundial, né? De um governo mundial. E aí nós iremos já fazer algumas observações das semelhanças que é narrada por João no texto com o que nós estamos vendo nos nossos dias, ok? Lá? Tá entendido até então? Então, vamos lá para a primeira semelhança narrada no texto do evangelista João, do grande homem de Deus, João. A primeira semelhança que ele narra da atitude da besta que se manifestará no futuro, pode ser um futuro próximo ou um futuro mais distante, ninguém sabe, mas é com relação às questões econômicas. Com as questões econômicas. Ou seja, o texto lá de João, lá em Apocalipse, ele narra que haverá algumas imposições relacionadas às condições para que nós possamos realizar as nossas compras e as nossas transações comerciais, ok? Então, vejamos o que o texto diz. Em Apocalipse, capítulo 13, versos 16 e 17, vai dizer que será necessário de que as pessoas tenham uma marca para que elas possam, de fato, efetuar as suas transições comerciais, sejam elas vender, sejam elas comprar, ou sejam elas prestar serviço. Diante disso, o que nós podemos dizer é que nos nossos dias, atualmente, nós já podemos perceber algo nessa natureza. Todos nós sabemos de que muitos serviços que são prestados pelo banco ou pelas instituições financeiras, elas exigem uma identificação pessoal para que nós possamos ter acesso a esse serviço. Para que nós tenhamos o serviço, né, dos bancos ou de qualquer instituição financeira, é necessário de que nós tenhamos, algo para ter acesso, como um cartão, uma senha, nesse sentido. Então, nós podemos observar aí que, diante do avanço tecnológico, diante do grande avanço tecnológico, nós já podemos ver a possibilidade de que eles possam, no futuro bem próximo, estarem usando o microchip, e muitas outras formas de identificação como uma marca digital, como uma marcação digital, aliás, ok? Então, Apocalipse 13, 16, 17 diz o seguinte: ele faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, escravos, lhes sejam posto o sinal na mão ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm o sinal, ou o nome da besta, ou o nome, ou o número do seu nome. Então, diante disso, podemos destacar que nos nossos dias já está sendo exigido o uso de alguns instrumentos para que nós possamos ter acesso às nossas atividades econômicas, de forma com que há muita semelhança com o que é relatado por João, pelo apóstolo João, no texto que nós lemos, e o que João relata, e que serão tempos difíceis, pois a besta exigirá que as pessoas o adorem, Embora no texto relatado por João, a besta exigirá com que as pessoas lhe prestem adoração, mas nos nossos dias já podemos ver algumas semelhanças com relação a essas imposições. Então, a primeira semelhança que nós podemos citar aqui é no contexto econômico. Nos nossos dias, de muitas coisas que estão acontecendo hoje, com o que é relatado por João no capítulo 13 do livro de Apocalipse,
de acontecimentos futuros, né? Do que será acontecimento futuro. Então, a grande semelhança com relação ao fator econômico. Mas também eu quero destacar outra semelhança com os nossos dias. E que semelhança é essa? A semelhança do que é relatado pelo apóstolo João com os nossos dias é a questão do sistema de vigilância. Sistema de vigilância, né? De monitoramento. Então, os nossos dias também temos observado de uma forma bem clara de que nós temos sido monitorados, né? Nos dias atuais, as nossas vidas estão cada vez mais conectadas e monitoradas, sejam elas por meio de câmera de segurança, qualquer local que você vai, tem câmera de segurança, você pode ser monitorado nas redes sociais, sabendo aquilo que você diz, o que você pensa, ela é uma forma de controle. Temos muitos outros dispositivos móveis, né? E muitas outras tecnologias. Então, nos dias de hoje, nós já somos monitorados. Já existem equipamentos, aparelhos que podem ser usados e de fato já estão sendo usados para nos monitorar, né? A câmera de vigilância, por meio das redes sociais, né? E muitos outros, né? Tem muitas outras ferramentas que podem ser usadas e já estão sendo usadas nos nossos dias. E aí a gente faz um paralelo, faz uma comparação com o que João descreve aí no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Já existe muitas ferramentas que estão monitorando as pessoas, já estão controlando as pessoas nos nossos dias, da mesma forma com que João relata de como será o controle, o monitoramento das pessoas naquele tão difícil e cruel dia. Certo? Então, João menciona isso, uma marca na mão, uma marca na testa, e só poderão efetuar qualquer tipo de atividade aquelas pessoas que têm essa marca, seja na mão, seja na testa. Se nós compararmos com o dia de hoje, fazendo uma semelhança com o dia de hoje, existem muitas coisas hoje que nós só podemos fazer se nós tivermos esse tipo de ferramenta, esse tipo de marca, né? Podemos dizer assim. O cartão, hoje praticamente quase nós não usamos mais dinheiro, usamos o cartão. E muitas vezes tem lugares que não recebem mais dinheiro, só recebem cartão. Então, praticamente nós já estamos vendo esse tipo de relato que João fala do futuro, já está muito presente nos nossos dias. Ele diz, essas marcas impostas pela besta, João dizendo, no capítulo 13 de Apocalipse, ele diz, que essas marcas impostas pela besta é uma marca que vai identificar os seguidores da besta e o colocar sob uma vigilância constante. Vai saber quem são os seguidores da besta e também quem não são os seguidores da besta. Então, eles poderão saber aqueles que o seguem, aqueles que o acompanham e aqueles que o rejeitam, no caso aqui daqueles que não vão aceitar a imposição da besta de que todos terão que prestar adoração a ele. Isso se referindo com o texto de Apocalipse. E nos nossos dias, a semelhança é que muitas das atividades que nós fazemos hoje em dia depende de algumas ferramentas, e sem essas ferramentas nós praticamente somos uma pessoa nula, não temos como fazer qualquer tipo de atividade. Então, percebemos que uma das maneiras de monitorar as pessoas será as restrições das atividades financeiras. Ou seja, quem não tiver a marca não pode comprar, não pode vender e fornecer qualquer tipo de serviço. E muitas vezes, muitas coisas nos nossos dias, nós estamos sendo
monitorado no sentido de que só podemos realizar alguma atividade na área comercial se nós tivermos em mãos esse tipo de ferramenta. Então, é isso que nós podemos fazer assim uma comparação, uma semelhança com o que está acontecendo nos nossos dias, com o que João relata no capítulo 13 de Apocalipse, ok? Então, outra atividade da besta mencionada por João será tipo um sistema de recompensa ou um sistema de punição. Ou seja, aqueles que tiverem a marca receberão benefício, mas aqueles que não tiverem não poderão ter uma participação plena e serão excluídos a sua liberdade. O que nós podemos observar hoje, diante de um acontecimento muito terrível que nós tivemos aí, no caso da pandemia, muitas pessoas foram obrigadas a terem, certo, algum tipo de documento para poder ter acesso a alguns lugares, para poder viajar, para poder fazer isso, ou qualquer coisa. Eu não quero entrar muito a fundo da questão, mas vocês devem ter visto, devem ter presenciado. Então, a primeira semelhança com relação ao que João descreve no capítulo 13 de Apocalipse é a questão econômica. A segunda semelhança com relação aos relatos de João no capítulo 13 de Apocalipse é o monitoramento, né? É o monitoramento das pessoas, né? É o sistema de vigilância. Mas também existe uma outra semelhança muito parecida com o que João relata lá no capítulo 13 de Apocalipse. E aí nós vamos dizer que a semelhança muito parecida com os dias de hoje é a perseguição aos cristãos. Então, assim como João relata lá em Apocalipse capítulo 13, de que os cristãos serão perseguidos e aqueles que não adorarem a besta fera serão excluídos, serão perseguidos, serão excluídos de uma forma geral, a gente percebe também que há uma semelhança muito grande nos nossos dias. Temos visto em muitos lugares, em muitos países, que os cristãos são perseguidos, são massacrados, eles têm as suas atividades, né, de liberdade muito limitada e alguns não têm liberdade de nada. Então, vemos aqui essa semelhança, mais uma semelhança, que será a perseguição dos cristãos. No versículo 7 de Apocalipse, capítulo 13, João diz o seguinte: e foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Interessante que o texto diz que foi dado ao poder à besta para guerrear contra os santos e que eles vencerão, né? Continuando, ele foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, sobre todo povo, sobre toda língua e sobre todas as nações. O que é isso? O que isso quer dizer? Ou o que isso significa? Isso quer dizer, ou significa que haverá uma grande perseguição aos cristãos. Antes da volta de Cristo, os cristãos serão perseguidos. E nós podemos dizer que já temos visto muitas notícias, muitos acontecimentos de muitos cristãos sendo perseguidos, sendo mortos, sendo proibidos de prestar culto ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então já vimos que isso já existe. Portanto, há uma semelhança muito grande com o que já está acontecendo, um prenúncio, né, desses sinais que acontecerão antes da vinda de Cristo, com o citado aqui, ou relatado pelo apóstolo João no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Então, João, de uma forma bem clara, né, nessa narração, ou nesse relato, que ele fala do capítulo 13, né, da visão que ele teve, né, do capítulo 13 do livro de Apocalipse, a gente observa algumas atitudes da besta que pode ser vista claramente com o que está acontecendo nos nossos dias. Quando nós falamos com relação à perseguição a cristão, nós temos visto que em muitos lugares
em países que são fechados, em países que adotam um tipo de política, né? Eles têm colocado muitos cristãos, né? Eles têm aprisionado muitos cristãos, eles têm executado muitos cristãos, único e exclusivamente por causa da fé, por causa da fé. E isso nós temos visto constantemente, claramente, nas notícias. Recentemente nós podemos observar que o país aqui da América Central, né, está expulsando os padres, estão expulsando as feiras. Quando nós vamos mais lá para aqueles países mais radicais, né, eles têm executado os cristãos, eles forçam para que os cristãos neguem a sua fé, senão eles serão executados, serão mortos. Então nós temos visto muitas prisões, muitas execuções de cristãos por causa da sua fé. E aqui no caso diz que para o João, a besta exigirá que as pessoas o adorem. O adorem. Nos nossos dias, temos visto perseguições, né? Até execuções de cristãos, né? Para que negue a sua fé. Para que negue a sua fé. E aqui, no relato do capítulo 13 de Apocalipse, do grande apóstolo João, ele diz que que a besta exigirá que as pessoas os adorem, né? Que as pessoas o adorem. E, semelhantemente nos nossos dias, há muitos grupos, há muitos lugares com que estão exigindo com que muitos cristãos eles deixam de adorar a Deus, ele negue a fé, negue a sua fé. E a vida de muitos cristãos em muitos lugares tem sido muito difícil, tem sido muito complicado, né? Muito complicado. E aí nós podemos até observar de que nos nossos dias, principalmente em alguns lugares do mundo, tem surgido uns pseudo-deuses, né? Que acham que podem tudo, que acham que podem fazer tudo, né? Que agem muito semelhante à atitude da besta. Muitas pessoas, em muitos lugares, têm feito restrições religiosas. Nós vimos recentemente no evento que aconteceu em todo o mundo, de que muitas pessoas estavam proibidas de ir para a igreja, de estar proibidas de se alimentar espiritualmente, de buscar a orientação de Deus na igreja juntamente em comunhão com os irmãos. Muitas igrejas foram fechadas. Então vimos aí as restrições religiosas já acontecendo nos nossos dias, nos nossos tempos. E isso é muito parecido, é muito semelhante com o que é descrito pelo grande homem de Deus, o apóstolo João. Muitos cristãos, nos nossos dias, já estão sendo proibidos de adorar a Deus, e em muitos lugares, muitos cristãos já estão sendo obrigados, já lhes são impostos com que eles neguem a sua fé. E caso eles deixem de adorar a Deus, ou eles não neguem sua fé, muitos deles são condenados à morte. Condenados à morte. Então, além desses agravantes, né, que está acontecendo nos nossos dias, e que é muito semelhante com o que João descreve no acontecimento futuro, né, nós temos visto algo que tem acontecido tanto nos nossos dias, como também acontecerá no que João relata aqui nesse texto que nós estamos trabalhando. É que muitos cristãos têm sido marginalizados. Ser cristão hoje é como se fosse um criminoso. Nós cristãos estamos sendo marginalizados, nós estamos sofrendo discriminação simplesmente por ser cristão, simplesmente por professar a nossa fé em Deus, a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas pessoas que se denominam como cristão, se denominam como aqueles que adoram e servem a Deus, têm sido restringidos, têm tido restrições religiosas, têm sido perseguidos
E muitos têm até tido agressão física. Muitos têm sofrido pelo fato de ser cristão. Então, nós temos visto, assim como no dia de hoje, e como narrado semelhantemente pelo apóstolo João, de que os cristãos serão marginalizados, serão perseguidos, eles serão marginalizados em todos os aspectos de sua vida, em todos os aspectos de sua vida, ok? Então, meus queridos, vimos aí algumas semelhanças que eu apresentei para vocês, ou seja, muitos fatos, muitos acontecimentos, muito similar com o que é narrado por João num tempo ou num evento futuro, onde os cristãos serão até considerados, até hoje nos nossos dias, nós podemos dizer que assim como irá acontecer no futuro, muitos cristãos hoje, eles têm sido considerados como uma ameaça à segurança nacional. Uma ameaça à segurança nacional, pelo simples fato de você ser um cristão, pelo simples fato de você adorar a Deus, pelo simples fato de você seguir os princípios básicos de Deus, né, as leis de Deus, né, ser uma família, vivenciar o que é uma família de fato e de direito, estamos sendo chamados, considerados de uma ameaça até a segurança nacional, ou seja, os cristãos nos dias de hoje, como no tempo com que João relata, os cristãos se tornarão um cidadão de segunda classe, ok? Portanto, meus queridos, nós vimos aí que já existe muita semelhança de acontecimento nos dias atuais, que nos remete a esse evento do futuro. Mas eu queria, antes de concluir esse estudo, né, do oitavo sinal da vida de Cristo, e hoje nós estamos trabalhando sobre um sinal que acontecerá antes da vida de Cristo, que é o surgimento de um governo mundial. O capítulo 13 de Apocalipse, ele fala de duas bestas, uma política e uma religiosa. Mas no capítulo aqui nós estamos explorando a besta no sentido de querer com que as pessoas o adorem. Se aquelas pessoas que não tiverem a marca na mão, na testa, elas serão perseguidas, elas serão exterminadas, elas sofrerão consequências terríveis no período da tribulação, que é o período com que João está relatando aqui. Mas nós podemos trazer para os nossos dias que já existe algumas perseguições, né? Algumas atitudes e comportamentos nesse sentido acontecendo nos nossos dias, né? Então, estamos fazendo uma comparação com esses acontecimentos proféticos, né? Narrado por João, que irá acontecer num futuro próximo, ninguém sabe se é próximo ou mais distante, mas de que fato acontecerá, com algumas coisas, ou um preâmbulo do que já está acontecendo nos nossos dias, ok? Mas eu queria, então, antes de concluir, fazer uma explicação. Né? Nós trabalhamos aí com relação ao texto de Apocalipse, capítulo 13, de uma forma ampla, de uma forma genérica. Nós não entramos propriamente dito nas questões teológicas. Mas eu quero fazer um adendo aqui para que nós tenhamos uma compreensão também com relação às correntes teológicas, né? Que são correntes teológicas, né? Então vamos lá. Eu quero fazer um esclarecimento com relação a esse acontecimento que eu acabei de narrar para você, com relação à semelhança ou à comparação com o que nós estamos passando, com o que virá no futuro, né? Mas eu quero dizer para vocês que existem três correntes teológicas. Eu declaro para vocês que eu creio em uma corrente.
E qual é essa corrente? Eu creio na corrente da interpretação de uma corrente teológica de interpretação escatológica chamada pré-tribulacionista. O que isso significa? Pré-tribulacionista é uma corrente teológica que afirma ou que acredita que essa manifestação descrita pelo apóstolo João, lá no capítulo 13 de Apocalipse, ela só ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Ou seja, quando essa perseguição, quando essa manifestação da besta estiver acontecendo aqui no mundo, nós cremos, os pré-tribulacionistas, de que a igreja não estará aqui na terra. Aonde a igreja estará? A igreja estará nos céus, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, houve a primeira vida de Cristo, onde Cristo veio, nasceu, viveu, morreu na cruz, ressuscitou e foi assunto ao céu. Mas antes de Jesus ser assunto ao céu, ele disse que iria preparar uma morada para nós no céu. E quando isso estivesse pronto, ele desceria para buscar a sua igreja. Então, Jesus veio, morreu e foi assunto ao céu. Jesus virá outra vez. Só que antes de que Jesus venha outra vez, ele virá, mas ele não colocará os pés aqui na terra. Lá dos ares, ele arrebatará a sua igreja santa, a sua igreja. E a igreja irá, contemplar a beleza da santidade de Deus Pai. Lá no arrebatamento da igreja, lá no céu, junto com Deus, junto com Jesus Cristo Todo-Poderoso, haverá dois eventos muito importantes. Haverá a boda do Cordeiro, casamento da igreja de Cristo com o noivo Cristo e a coroação dos santos. A coroação dos santos não tem nada a ver com a salvação, porque todos os que foram arrebatados são santos, são salvos. Mas lá será feita a coroação com relação às obras com que nós realizamos aqui na terra. E aí nós temos o relato de algumas coroas que os cristãos receberão nessa coroação. Essa coroação é chamada de bema, o bema de Cristo. Portanto, a igreja não estará mais aqui na terra, ok? Beleza? Esse é o que nós cremos, pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que a igreja não passará por esse período da tribulação. Por quê? Porque ela será arrebatada. A igreja não passará por esse acontecimento, certo? Porque a igreja será arrebatada. Mas existem outras correntes teológicas que eu queria mencionar aqui para vocês, para que vocês tenham uma compreensão e, diante do que foi exposto aqui, vocês possam tirar sua conclusão, fazer seu discernamento. Eu já, de antemão, digo que eu creio nessa corrente de interpretação teológica do pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja não irá participar desse evento narrado pelo grande apóstolo João no capítulo 13, que é o período da tribulação, ok? Mas também existe aqui outro grupo, Existe outro grupo, e outro grupo aqui que nós podemos citar aqui é os pós-tribulacionistas, Pós-tribulacionista. O que é que o pós-tribulacionista acreditam? Eles acreditam que a manifestação da besta, ou seja, esse evento relatado por João no capítulo 13, ele vai ocorrer antes ou durante o arrebatamento da igreja. Esse evento vai acontecer antes do arrebatamento ou durante o arrebatamento da igreja. Ou seja, eles acreditam que a igreja passará pela grande tribulação e a igreja enfrentará a manifestação da besta descrita por João no capítulo
13 de Apocalipse. Dentro desse acontecimento, somente depois é que Cristo voltará buscar a sua igreja. Então, o pré-tribulacionista acredita de que a igreja não passará por esse período da manifestação da besta, que é o período da tribulação. Os pós-tribulacionistas acreditam de que esse acontecimento narrado por João no capítulo 13 acontecerá antes do arrebatamento e no meio do arrebatamento. E depois disso é que Cristo virá buscar a sua igreja, ok? Deu para entender aí? Deu para entender? Eu creio que sim, né? Só que existe um outro grupo. O outro grupo, ele é chamado de interpretação intermediária, ou aqueles que acreditam na pré-ira ou meado da tribulação. Meado da tribulação. O que é que esse grupo acredita? Eles acreditam, ou eles afirmam que a manifestação da besta ocorrerá durante a grande tribulação. Então, no período da tribulação, que a manifestação da besta ela ocorrerá durante a grande tribulação, mas não antes do derramamento da taça da ira de Deus. Ou seja, eles acreditam que a igreja passará pela metade da grande tribulação, ou seja, os 3 primeiros anos da tribulação, a igreja estará presente aqui na terra, mas que ela será arrebatada antes do derramamento da taça de ira, narrada também no livro do Apocalipse, provavelmente no capítulo 14, trate desse assunto. Então, eles acreditam que a igreja passará pela metade da grande tribulação, sendo que na outra metade ela será arrebatada antes do derramamento da taça da ira de Deus, ok? Entenderam aí? Espero que tenham compreendido. Só que eu quero concluir esse estudo para vocês dizendo o seguinte, que independentemente de qual interpretação escatológica esteja certa ou esteja errada, o fato é que nós cristãos, nós que cremos fielmente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se existe algo que nós precisamos estar atento, estar vigilante, é estar preparados para enfrentar as perseguições, desde o presente como do futuro, que esse mundo apresenta, que esse mundo nos apresenta. E que nós precisamos fielmente, com toda a convicção, confiar na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque somente Cristo, somente Ele é o nosso refúgio, somente Ele é a nossa fortaleza em tempos de dificuldade. O apóstolo João, o mesmo que escreveu o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, no capítulo 16, no versos 3, Jesus já nos advertia de que nós iríamos passar por momentos difíceis, por grandes dificuldades. E Jesus nos advertiu dizendo, no mundo teremos aflição, no mundo teríamos aflição, mas ele conclui dizendo que deveríamos ter o quê? Bom ânimo, deveríamos ter bom ânimo, por quê? Porque Cristo venceu o mundo, Cristo já venceu o mundo, Cristo já é vencedor, e nós não somos só vencedores em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Outro texto também muito interessante, que serve para que nós possamos nos apropriar dessa verdade, desses ensinos e confiar verdadeiramente na pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 5, ele diz que Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força em tempos difíceis.
em tempos de dificuldade. Seja nos momentos difíceis, nós precisamos nos agarrar, nos apoiar na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a nossa verdadeira esperança, Ele é a nossa verdadeira força. E Ele mesmo, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, prometeu de que Ele nunca, jamais nos deixará, de que Ele nunca, jamais nos abandonará e de que Ele sempre estará conosco em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Portanto, a certeza que nós temos é de que, seja quais forem, né, o que surgir, o que vai surgir, nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos negar a nossa fé. Precisamos estar forte, firme, de que Cristo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E somente Ele nos dá força e nos capacita a nos tornarmos um servo fiel e obediente a Ele. Ok? Portanto, mais um vídeo falando dos últimos sinais da segunda vinda de Cristo. E hoje nós trabalhamos em cima desse título como o surgimento de um governo mundial, né? De um poder mundial. E aí nós podemos então perceber de que já existe assim, sabe, alguns protótipos de pessoas dessa natureza, ok? Um abraço, fique com Deus, mas não esqueça de, se você gostou desse vídeo, e você vá lá, coloque um like, compartilhe o texto para que outras pessoas possam assistir também, ok? Um abraço, um beijo, Deus é bom o tempo todo.